Olá, pessoal. Muito bom dia. Domingo, dia 6 de outubro de 2024, dia de votação, de exercício cívico-democrático no nosso país. E eu quero falar das últimas informações envolvendo as eleições de modo geral, envolvendo o caso São Paulo, mais alguns comentários sobre a decepção de algumas personalidades que se diziam de direita, na verdade só vestem uma capa de conveniência para o discurso direitista, mas não são direita genuinamente. Pelos últimos discursos, apontamentos, posicionamentos, você vê, né, que de acordo com a música eles vão mudando o ritmo da dança ou vão mudando o embalo para uma dança mais obscena, se é que você me entende. E eu quero falar da declaração do Tarcísio, por exemplo, a exemplo, né, do que quero falar. Também vamos fazer alguns apontamentos do que pode acontecer com a candidatura do Marçal. Ontem, diante do fato, eu fiz até uma previsão que, na minha concepção, é realista, porém, ela tende a ser pessimista, né, mas eu quero tratar isso de um modo mais amplo aqui com vocês, observando mais alguns detalhes. Mas vamos à primeira coisa. Se você é cristão, se você não é cristão, mas eu me dirijo especificamente aos cristãos, se você é cristão, não deixe de exercer o seu direito cívico, a sua obrigação enquanto cidadão. Você é obrigado, mas é te concedido o direito de não exercer o voto. Você pode não ir votar. Por uma questão de geografia, você se mudou, uma questão de escolha, você vai justificar ou vai pagar multa. Mas eu te recomendo a você não se omitir desse processo, porque vivemos em uma democracia, a democracia escolhe sempre aquele que foi mais votado, ou seja, aquele que tem mais representatividade. Então, se ninguém te representa, vai representar alguém, tá me entendendo? Se não representa a sua mentalidade, a sua postura, a sua fé, vai representar a mentalidade, a postura e a fé de outrem. E você depois vai reclamar de político A, B ou C, ou de leis que foram criadas que não te representam, que na verdade afrontam a sua fé, confrontam aquilo que você acredita, mas a culpa na verdade é sua. Eu sei que a política no nosso Brasil nos enoja, e eu sei que o sistema ele é bruto, ele é cruel, né? Ele age com dois pesos e duas medidas, ele pesa sempre para punir imediatamente, implacavelmente, os candidatos que signifiquem, de algum modo, alguma ameaça, né, aos seus tentáculos estabelecidos na justiça, na política e na sociedade de modo geral. É claro que conta com o apoio da grande mídia, né, que desde o final da década de 80 sim, cresceu, se formou, os que aí estão, os grandes portais ao socialismo. Então sempre vai se inclinar do discurso do candidato da esquerda, ainda que estes candidatos sejam figuras abjetas. Ok, você tem um direito de escolher, você tem um direito de falar, você tem um direito de se posicionar. E você não fala. Este é um pecado. É um dos mais terríveis, né? Que você errou tentando acertar uma certa justificativa, vamos dizer assim. Mas você errar claramente por omissão, porque você não acreditar, porque você está revoltado, isso não se justifica. Sou tão revoltado e tão incomodado, tão descrente da política nacional quanto você, mas não deixo de ir lá e me posicionar, de escolher uma pessoa. Olha o que a Bíblia diz em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O Senhor Jesus, falando em Mateus 22, versículo 21, sendo questionado pelos religiosos que queriam achar algum erro nele, e ele diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus deve ser entregue, deve ser levado com seriedade e com respeito, e a César do mesmo modo, cumprindo o que inclusive a palavra nos orienta. Tito, capítulo 3, versículo 1, vai falar mais tarde sobre isso. Lembra-lhes que sejam sujeitos aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, que estejam preparados para toda boa obra, que não difamem a ninguém, que não sejam contenciosos, mas cordatos, mostrando toda a mansidão para com os homens. Paulo vai nos falar aos Romanos, dizendo no capítulo 13, ele vai falar sobre nos sujeitarmos às autoridades estabelecidas. Então, você não deve se omitir. Primeiro, porque essa é uma ordenança do nosso país, é um princípio estabelecido pelas autoridades, pela lei do nosso país. Então, você, como um cristão que segue a palavra de Deus, e você que não vai se omitir nesse processo, você vai escolher.
Rafael, como eu devo escolher? Primeiro, vereador, você deve escolher. Vereador é aquele do bairro, vereador é aquele que sua mãe conhece, sua tia conhece, que você conhece. Correto? Então você deve primeiro investigar o histórico desse vereador, da participação dele, de cobrando o executivo. O papel da vereança é investigar e cobrar o prefeito e representar a sua comunidade, os anseios, os pleitos, os desejos da comunidade, perdão. Então, o vereador é aquele que você conhece, tem proximidade, você sabe o histórico. Você não vai pegar, vota nisso aqui porque isso é legal, porque isso aqui eu indico. Vereador que você conhece, é que sua mãe conhece, é do seu bairro, que tem ali na sua localidade. Então você vê o histórico dele, vê quem ele é e vê o partido que ele está representando, porque as leis municipais são feitas pelos vereadores, assinadas ou decretadas pelo prefeito. Então você deve escolher o vereador que tem a capacidade de te representar enquanto legenda. Eu aconselho você, em hipótese alguma, escolher um vereador que seja de uma legenda de esquerda, porque tradicionalmente estas legendas orientam a bancada, orientam os seus vereadores a votarem sempre com voto de bancada ou a votarem projetos que vão conflitar com os princípios cristãos, já que esse vídeo eu estou me dirigindo aos cristãos. Então, é olhar o histórico, é ser alguém de proximidade, alguém do bairro que você conhece e olhar a legenda. Se estes 3 fatores são compatíveis com o que você crê, com o que você acredita, ok, vai lá escolher seu vereador. Prefeito, de igual modo, você deve olhar tanto o partido que ele faz parte, o seu histórico e as coligações que estão sustentando aquele partido. Porque dependendo dos partidos que estão apoiando ele, se ele vencer, ele vai ter que fatiar toda a prefeitura, todas as secretarias com os seus representantes. É aí que está a origem de toda a corrupção do sistema político brasileiro, né? O nosso sistema é muito ruim, sistema de coligação fadado à corrupção, né, e à canalice. Bom, vamos lá, senhoras e senhores. Ontem, em minha concepção, cometendo um erro, para mim foi um erro de cálculo, segundo até informações da revista Oeste, o Marçal cometeu esse erro por não consultar os advogados do partido, por não consultar os outros advogados da campanha, e só, onde se tem conhecimento, ele consultou só o advogado próximo a ele, que é o Renan. Na minha concepção, foi um erro de cálculo, desnecessário ter feito isso, ter divulgado o tal laudo. Depois que o laudo saiu, vocês já sabem da história, um grupo de perícia da Polícia Civil ali e tudo mais veio a público desmentindo, dizendo que o laudo era falso, assinatura falsa, aquela coisa toda. Então agora cabe o contraditório, né? Cabe defesa, né? Nós sabemos que tudo que eu vou falar para vocês aqui não é justificativa para prender o Marçal, né? Apesar de que a lei eleitoral tem base para isso, né? Tem base para isso, se a gente olhar a lei, tem base para isso. Penas pequenas, bom, dificilmente vai ser preso, mas enfim. Via de regra também, a lei diz que nenhum candidato pode ser preso, acho que 10 ou 15 dias, né? Antes do dia da eleição, mas enfim. Também prevê alguns crimes, se cometidos, é possível que a tal pessoa que cometeu o crime, ela seja processada e possivelmente presa. Mas veja isso aqui. Eu acho que, falando sobre isso, depois dessa divulgação, a equipe do Boulos veio a público e tudo mais, a grande mídia vai bater em cima e eles vão pegar a questão da fake news para barrar a candidatura, derrubar a candidatura. Entenda, eu vou mostrar para vocês aqui que se fake news fosse tomada como critério para derrubar a candidatura de alguém, o Lula não tinha como ser candidato, não tinha como sequer estar no segundo turno, e no segundo turno ele deveria ser cassado pelas mentiras que ele levantou. E as redes sociais dos dois lados, lado direito e da esquerda, utilizaram de muitas mentiras, de muitas fake news. Mas aí são pessoas, não são candidatos. Quando a candidatura, quando os assessores diretos, quando a campanha do candidato utiliza de uma fake news, de uma mentira, então está incorrendo em um crime. Então, se for usar o mesmo peso, a mesma medida, essa pessoa ou essa candidatura, essa chapa tem que ser cassada. Então, o que pode acontecer agora, diante deste fato? Especialistas estão dizendo que a eleição vai transcorrer normalmente e que processos de cassação levam em até 6 meses. Depois de eleito, tem negociações, inclusive, dentro desses processos para que ele não seja cassado. Se for cassado, é convocada uma nova eleição. Não é que o segundo colocado entra. É convocada uma nova eleição, não sei se o paulistano quer isso, não sei se o sistema também quer isso, tá? É convocada uma nova eleição, porque é cassado a chapa, se for o caso, é cassado tanto o Marçal quanto a sua vice, que é uma mulher, claro. Então, isso tudo é muito ruim, e
o grande problema não é fake news, mas ele ter falado do Moraes. Este é o problema. Por quê? Vamos lá, mais um pouquinho aqui sobre a questão do laudo. O que pode acontecer? 4 coisas aqui podem acontecer. E 4 coisas são previstas ali como crimes, né? Divulgar fatos inverídicos em relação a partidos ou a candidatos capazes de exercer influência sobre o período eleitoral. Pena de 2 meses a 1 ano. Difamar alguém na propaganda eleitoral de caráter ofensivo, pena de 3 meses a 1 ano. Falsificar documento particular para fins eleitorais, pena de 5 anos de cadeia. Fazer uso de qualquer documento falsificado para fins eleitorais, pena de até 5 anos de cadeia. Fazer uso de qualquer documento falsificado. Então isso aqui, fake news, o que pode dar de condenação, ok? Então a questão que está agora, o que está em jogo agora, é como isso daqui vai ser utilizado para esconder a real intenção, a real fúria, que no caso aí é a declaração para mim, né? Eu entendo que foi a declaração do Marçal em relação ao Moraes. Ele caiu na arapuca do Malafaia, caiu na arapuca também daquele ambiente ali do Terça Livre, de timeline, apesar de nem ter sido provocado, ele já foi no afã, buscando, né, posicionar-se ainda mais no nicho bolsonarista, que ainda escolheria o Nunes, ou que seguiria o Bolsonaro em sua orientação a votar no Nunes. Ele voltou o assunto impeachment do Alexandre de Moraes. Isso foi um problema, na minha concepção, e justifica toda essa situação de ter que depor, né, e agora, inclusive, o presidente do TSE já deu declarações anteriores sobre isso, sobre redes sociais, etc. O Moraes vê o uso de abuso de poder econômico e político em suas redes sociais, tudo isso é justificativa. Mas lembre-se de uma coisa aqui, nós jamais esqueceremos do discurso do Tarcísio dizendo que o Marçal deveria ser preso. Lembre-se que Tarcísio defendeu o Bolsonaro quando faziam fake news acerca do Bolsonaro, quando supostamente o Bolsonaro seria preso, passaporte retido, etc. Então, se anteriormente alguém se diz da direita e é a favor da censura, porque também ele foi censurado, porque ele fez. Então, é tipo assim, olha, ele teve sua rede social novamente derrubada, porque segundo alegações preliminares, não é definitivo, o laudo era falso. Segundo, alegações preliminares. Cabe investigação, perícia, ok? Cabe. E aí vão lá, derrubam não a postagem, mas derrubam toda a rede social. É como se cortasse a mão do bandido. O bandido foi lá e roubou, certo? Então, a prova de que ele não vai roubar mais é cortar as suas mãos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, se ele publicou um fato que ainda está em investigação, supostamente falso, remove a publicação. E não toda a rede social impedindo-o de se comunicar com seus eleitores. Mas isso foi uma justificativa para o recado do Moraes. Essa é a realidade, eu tenho que falar aqui para vocês. E ver uma pessoa como o Tarcísio e parte da direita fazer isso, nos faz confirmar uma coisa: 2026 está logo ali, e os mesmos que fizeram acordos escusos para a Prefeitura de São Paulo são capazes das coisas mais estranhas, escusas e absurdas para o poder, para um projeto de poder. E para mim, nada se distingue de outro espectro político ideológico. Será que você está me entendendo? Não se distingue em nada da esquerda. Gente como o Tarcísio, neste momento, eu posso mudar de opinião em relação a ele, mas está bem entalado aqui, porque ele se associou, inclusive, uma ala do PL e uma ala do bolsonarismo. Ok? Então isso tem que ser falado, independente se Pablo Marçal ganhar ou não, se no segundo turno ter alianças com os bolsonaristas, com o próprio Tarcísio ou não, a postura, a fala, as declarações e as alianças não foram legais para o que representa o projeto político ideológico da direita ou da direita bolsonarista, ok? Mas vamos lá, se fake news fosse o necessário, né, para poder prender alguém, caçar alguém, por exemplo, o Lula jamais deveria ter se tornado presidente. Eu vou lembrar uma coisa aqui para vocês: o Janones trabalhava diretamente como assessor do Lula, como assessor da campanha do Lula. O Janones foi o cara que mais divulgou fake news contra o Bolsonaro nas redes sociais, com um propósito claro, e depois assumidamente ele disse isso, para desestabilizar o Bolsonaro e a sua campanha. Janones não foi cassado, Janones não está preso, tampouco a campanha do Lula foi cassado, e Lula deixou de ser presidente. Então, isso mostra que o argumento de que isso é uma fake news, esse cara tem que ser preso, não é verdade, não é verdade. Depende de quem está falando, de quem esteja divulgando a fake news. Por exemplo, olha,
Vocês viram fake news em 2022, falando que o Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família, utilizaram isso na campanha, ok? Vocês viram também dizendo que ele, inclusive, era um agressor, que ele batia na sua mulher, na Michelle. Vocês viram isso. Terceiro ponto, Bolsonaro e o caso Bebiano. Lembra do caso Bebiano que o Janones utilizou? Postando foto, dizendo que tinha um vídeo do Bebiano. O Bebiano, ele foi afastado por suposta corrupção, candidatura laranja, depois morreu. Lembra disso? Então, o Janones utilizou isso, a campanha do PT utilizou isso contra o Bolsonaro. Claramente uma fake news, comprovadamente uma fake news. Outro, o Collor será ministro da Previdência do Bolsonaro. Se o Bolsonaro for eleito, o Collor será ministro da sua Previdência. O Lula utilizou essa campanha, o Janones utilizou, por quê? Para desestabilizar o Bolsonaro. Fake news. Foi processado, foi preso, campanha caçada, chapa caçada? Claro que não. Quarto, quinto, e para mim é o pior, Bolsonaro está envolvido ou ele é o mandante da eliminação da Marielle, do caso Marielle. Eles moeram o Bolsonaro durante 4 anos. Claramente uma fake news envolvendo mídia, envolvendo rede de televisão gigantesca, envolvendo políticos graúdos, envolvendo justiça, e ainda assim foi provado que era uma fake news. Alguém foi preso dessa ala que promovia essa fake news, a campanha do Inácio foi penalizada. Me diga, senhoras e senhores, ele foi caçado, sua chapa foi caçada? Claro que não, porque o discurso era conveniente para a esquerda, para desestabilizar alguém da direita. Então me assusta alguém que se diz bolsonarista da direita pedindo prisão do Marçal por tal fato, por tal ato. Tem memória curta? É seletiva agora a sua memória? Outro, sexto evento, eu poderia falar muitos outros aqui. Sexto, a campanha do Lula afirmava que Bolsonaro era um pedófilo. Você lembra disso? O Lula utilizou isso, veiculando essa imagem, essa notícia, essa coisa tão suja, a imagem do Bolsonaro, na campanha, em rádio, TV, internet, redes sociais, com os assessores, com os políticos do PT, do PSOL, do PSB, todos utilizaram desse argumento, por causa daquela entrevista em que o Bolsonaro falava sobre as meninas venezuelanas, tirada de contexto maldosamente qualquer jornalista decente, que não tem uma alma fétida, e olhar o contexto e falar assim, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, ele está falando sobre ajudar as meninas, auxiliá-las. E o Janones e toda a organização da campanha do Lula criaram essa fake news para prejudicar e prejudicou o Bolsonaro. Lula é presidente? Sim. Janones está solto? Sim. Janones mantém o mandato? Sim. Inclusive com a ajuda do Boulos? Sim. Por causa da rachadinha? Sim, claro. Então, o que estão fazendo agora com o Marçal? Se ele fez algo errado, que pague, que seja penalizado. Para mim foi infantil, ok? Foi infantil, foi desnecessário. Mas se for verdadeiro, sepulta de vez este nome Guilherme Boulos. Na política nacional, sepulta de vez. Mas não sei se a mídia vai deixar e tampouco a justiça. Tudo isso aqui de fake news esconde o fato. O fato é que ele se posicionou naquele eixo que é a favor do impeachment do Moraes. Para mim, ele caiu no Marapuca. Não deveria ter feito isso agora, porque ele não tem competência para tal. Não tem competência. Jogar para a torcida essa altura do campeonato não foi legal. Vamos orar para que tudo transcorra bem, para que a justiça seja feita e para que a luz prevaleça. Eu oro para que ele consiga chegar ao segundo turno, que seja vencedor, assim como todo aquele vereador, todo aquele prefeito que representa bons projetos, que sabem o que acontece no Brasil de fato, estão se posicionando por um bem maior, que no caso é o nosso país, salvar o nosso país dessa tomada de poder que envolve aí justiça, política e a mídia. Senhoras e senhores, é o vídeo de hoje, eu paro por aqui, vá lá e exerça a sua cidadania, né? Vote com consciência, não se omita nesse momento para depois você não ser cobrado por esse erro, né? Esse pecado de omissão. Paro por aqui, que seja um ótimo domingo seu aí com a sua família, etc. Um abraço, tchau, tchau.